Aleluia. Som. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Ixi, cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Agora sim, graças a Deus. Estou muito feliz, estou alegre pela oportunidade a qual me foi dada, lisonjeado pela essa rica oportunidade de poder estar participando da ceia, no partir do pão, junto com os irmãos de Ebenezer. Fico muito feliz nesse novo retorno, de podermos estarmos todos juntos aqui novamente, de uma maneira diferente, com máscaras, tudo, mas eu tenho certeza que Deus, da mesma forma que Ele se fazia presente antigamente, Ele também se faz presente hoje, e está aqui essa noite para nos abençoar, para falar conosco, para trazer aos nossos ouvidos uma palavra na qual nós temos orado. Graças a Deus. Eu queria cumprimentar também os nossos amigos da internet que nos acompanham pelo Face, pelas lives durante a semana, e a cada um dos nossos irmãos também que está em um grupo de risco neste momento, que não estão podendo estar na casa do Senhor essa noite para poder cear. Fica aqui o meu cumprimento, fica aqui o meu abraço, e eu tenho certeza que em um tempo oportuno nós vamos poder estar todos juntos novamente, adorando e louvando o nome do Senhor. Amém? Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que o Senhor colocou em meu coração, que se encontra no livro de Juízes. Livro de Juízes, no capítulo 4. Livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1 em diante. Amém? Eu espero você achar para acompanhar comigo. Livro de Juízes, logo do início da sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, uma mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela em juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti, para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Amém? Pode deixar a sua Bíblia aberta ali em Juízes. Desde quando eu recebi o convite para estar trazendo uma palavra aqui, o Senhor me trouxe ao coração este texto, o texto de Juízes, e o Senhor falou claramente ao meu coração acerca de algumas conquistas. E eu vejo, assim como no livro de Juízes, em um tempo difícil de Israel, em um tempo difícil, eu trago à memória muitas conquistas que Israel teve, muitos homens de Deus que foram usados diante das dificuldades, diante de momentos difíceis. Eu vejo que o livro de Juízes, onde se baseia naturalmente a nação de Israel, os filhos de Deus, a nação prometida, nós vemos que a nação de Israel ela passou por um período muito difícil, por um período muito complicado,
onde o próprio Deus estava tentando ensinar algo, estava fazendo algo para que a nação de Israel voltasse a sua verdadeira adoração ao único Deus, adorasse unicamente e exclusivamente ao Deus de Israel. E nós vemos aqui no livro de Juízes, essa conquista de Israel. Quando nós vemos e analisamos essa conquista, nós vemos que de fato a nação de Israel, ela teve diversas conquistas ao longo de toda a Bíblia. E quando eu era menino ainda, eu me lembro muito bem, quando nós frequentávamos a escola bíblica dominical, ainda criança, sempre quando nós íamos colorir algum livro ou alguma folha, nós víamos figuras típicas da Bíblia Sagrada que conquistaram grandes coisas. Nós naturalmente tínhamos esses ícones, essas figuras que movimentavam a nossa fé ainda menino. Quem nunca pegou um livro para colorir e não viu um pequeno menino com uma funda na mão e um grande gigante na sua frente, e assim então assimilava a figura típica de Davi? Quem nunca viu um homem com uma arca enorme carregando vários animais para fugir de um dilúvio? Naturalmente nós traríamos sobre a nossa memória a figura típica de Noé. Então são esses grandes homens, assim como Jonas da baleia, e assim como grandes homens da Bíblia Sagrada, que mostra que tiveram grandes conquistas em Israel, que tiveram de fato assim, um tempo difícil, em um tempo crítico, onde Deus tratava com Israel. Eles então trariam sobre seus ombros o peso da nação de Israel e começavam então a conquistar, começavam então a liderar. E de fato em si, quando nós fomos chamados para este cristianismo, este evangelho, esta adoração monoteísta ao único Deus, nós fomos chamados para conquistar, nós fomos chamados para entrar de fato em áreas diversas e de dificuldades, mas para conquistarmos. Mas, sobretudo, muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes ao longo da nossa jornada, mesmo sendo evangélicos, mesmo participando da nossa crença do cristão protestante, nós temos em nós um sentimento que muitas vezes nós esmorecemos diante das dificuldades. Foi aí então que Deus colocou no meu coração esta palavra acerca de conquistas, que grandes homens que conquistou estas grandes coisas que nós hoje nos reportamos e trazendo na memória, também passaram por momentos de dificuldade, também tiveram seus momentos críticos. Assim como o livro dos Salmos, quando você começa a folhear ele e ver que dias difíceis aconteceram com os salmistas, que dias difíceis aconteceram, e quando eles foram compilar o livro de Salmos, eles escreveram e colocaram as suas angústias, as suas maiores mazelas. Entretanto, quando eles colocavam as suas maiores mazelas, eles sabiam no Deus a qual eles criam, eles sabiam em um Deus que mesmo diante das dificuldades, os levantariam para conquistar, os levantariam para fazer um objetivo muito maior daquilo que nós pensamos, muito maior daquilo que nós sonhamos. Por isso, hoje, você, eu, que estamos aqui esta noite, que temos alguns sonhos que não conquistamos, alguns objetivos que não foram para frente, não vingou, talvez se frustrou pelo caminho. Deus, Ele quer falar conosco esta noite dizendo que as suas conquistas, Deus não esqueceu, que os teus sonhos, Deus não esqueceu, que os seus projetos, Deus não esqueceu. E acredite, em um tempo oportuno, Deus te levantará para conquistar na sua área. É isso que Ele quer. A nossa história, ela é regrada, assim como esses homens a qual eu citei, ela é regrada por grandes homens. A nossa história do cristianismo, ela é regrada por grandes homens que conquistaram, que passaram por momentos difíceis, que passaram por momentos de dificuldades. Porém, também se levantaram homens que fizeram parecer essa conquista difícil, que fizeram com que essa conquista talvez se prorrogassem. Dentro da nossa história existem vários homens que atormentaram a nação de Israel, mesmo eles sendo uma nação eleita. Se você entrar dentro da história do cristianismo, você vai ver homens que marcaram a história dos judeus de uma forma onde os judeus padeceram, onde muitos judeus tiveram momentos de dificuldade, sim. O que dizer de homens como Hitler,
Hitler é conhecido em todo canto pelas suas crueldades que ele tinha em mente, pelo que eles faziam com os judeus. Simplesmente colocavam vários judeus, independente de mulheres ou crianças, dentro de câmaras de gás. Fazia com que a nação de Israel, uma nação prometida, que tinha promessas, que tinha uma terra para se conquistar, que tem o seu espaço como filho, tremer, padecer, passar por momentos de dificuldades. Hitler foi um dos homens que lhe influenciaram a nação judaica a ter medo, a ter um sentimento de tristeza, porque muitos homens padeceram na câmara de gás ou simplesmente foram escravizados. O que dizer também de um imperador chamado Nero, o imperador que participou da nossa história do cristianismo, simplesmente aterrorizando os judeus, filhos de Deus, homens que são chamados por ser filhos de Deus, sendo praticamente vilipendiado, praticamente sem esperança nenhuma de vida, quando caíram nas mãos desses homens chamado do imperador Nero. Quando o imperador Nero se levantou, a história diz que ele esperava o sol se pôr e a lua vir, e simplesmente na cidade em que ele reinava, ele acendia a cidade com os corpos dos cristãos que havia ali. Eles amarravam os cristãos em postes e ateavam fogo simplesmente para o clarecer da noite parecer mais formoso. Este imperador Nero também foi um dos homens mais cruéis que existiu e vivenciou em nossa época. Está na nossa história, está, queira você ou não, dentro da nossa história. Porém, se tiveram estes grandes homens que agiram de má fé, que praticaram o mal diante da situação, existiram também os bons, existiram grandes homens que fizeram a diferença dentro da nossa história. O que dizer também de Constantino, um dos líderes da época, onde parecia impossível a adoração monoteísta, a adoração ao único Deus. Também como João Hus. João Hus viveu em um tempo difícil, onde a crueldade também reinava. E ele ainda assim, a história diz que ele, ainda mesmo acreditando na adoração ao único Deus, que não conseguia se ver, mas só conseguia se sentir, de um Deus invisível, mas de um Deus real. João Hus, ele padeceu diante de uma dificuldade. A história diz que ele foi simplesmente queimado. Porém, este grande homem de Deus, chamado João Hus, diante das chamas, diante das labaredas que haviam sobre o seu corpo, ele lançou uma profecia que até hoje, nós do cristianismo moderno, nós do cristianismo protestante, temos por base. Ele disse assim: olha, hoje vocês estão matando um pequeno ganso, vocês estão matando quase nada, mas daqui a um tempo nascerá um que vocês não vão poder detê-lo. Daqui a um tempo nascerá um que vocês não vão poder sequer contrapor as ideias dele. E foi dito e feito. Quando nasceu um dos maiores revolucionistas da nossa época, chamado Martinho Lutero, ele simplesmente escreveu 95 teses acerca do cristão protestante, protestando contra a igreja de Roma. Quando ele começou a protestar, ele escreveu 95 teses e trouxe sobre o meu ombro, o peso de sermos cristãos protestantes, onde começamos a protestar acerca da adoração de um único Deus, invisível, mas real. Esses grandes homens de Deus, queira você ou não, fazem parte da nossa história. Esses grandes homens de Deus, que há muito tempo padeceram com a sua vida ao nosso favor, são os mártires que nós carregamos, queira você ou não, na nossa história. E esses mártires, eles fizeram tudo isso, padecendo por momentos de dificuldade, para que eu e você hoje tivéssemos a liberdade de poder expressar a adoração em um culto racional a um único Deus, que nós não conseguimos ver, mas conseguimos sentir. Que talvez você esta noite entrou aqui e esteja pensando nas suas dificuldades e nos seus problemas. Estamos pensando na simbologia de estar aqui reunidos em um culto como esse. Mas se você trazer à memória esses grandes mártires, estes grandes homens que padeceram, que passaram por momentos de dificuldades, você vai ver que os seus problemas e as suas dificuldades já foi vencido lá na cruz do Calvário.
que os seus problemas e suas dificuldades já foi vencido por uma das maiores conquistas que teve, que foi lá no Gólgota. Uma vez que Cristo, quando entrou, o próprio Jesus entrou em Jerusalém, não tinha parecer nem formosura, e quando nós olhávamos para ele, o desprezávamos, o mais indigno entre os homens, assim como está escrito em Isaías no capítulo 53. Porém, quando ele viu e foi para o rumo do Gólgota, para padecer, para enfrentar a cruz do Calvário, ele disse uma palavra assim: olha, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Simplesmente, ele enxerga e consegue ver a vida de muitos de nós aqui esta noite, passando por dificuldades, passando por momentos difíceis, e a palavra dele, a palavra deste grande homem que foi Cristo, que é Cristo, ele diz assim: todavia, seja feita a tua vontade. Então ele morreu por um significado. Talvez você esteja pensando: mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Quando esses grandes homens de Deus, esses mártires, esses homens que padeceram, que passaram por momentos de dificuldades, eles morreram por um ideal, eles morreram acreditando que um dia eu e você pudéssemos ter esta liberdade de não partir do pão ou nem simplesmente não tomar do cálice, mas que nós pudéssemos fazer de coração aquilo que ele nos propôs a fazer, de o adorar em espírito e em verdade. O texto que nós lemos aqui de Juízes é um momento crítico em Israel, sim. Porém, a nação de Israel, assim como padeceu por muito tempo nas mãos de inimigos, não foi diferente. Em um tempo onde havia juízes, não havia ainda reis, ainda estava em uma idade mais antiga, nós vemos que por 20 anos, aproximadamente 20 anos, a nação de Israel ela foi oprimida violentamente pelo exército de Jabim. Havia um capitão chamado Cícera, e ele estava ali presente violentamente contra a nação de Israel, e quando ele conseguiu um dos maiores armamentos bélicos da época, que foi 900 carros de ferro, quando o capitão Cícera, comandando pelo seu exército de Jabim, ele começa a governar Israel e começa a fazer com que Israel fosse oprimido. A palavra é bem clara no texto que diz que a nação de Israel, ela errou, ela pecou, só que ela passou um tempo sendo oprimida, ela passou um tempo ficando angustiada. E não estamos falando de qualquer povo, estamos falando de um povo eleito, de uma nação escolhida. Israel passou 20 anos sendo oprimida, passando por momentos de dificuldades, passando por provações. É aí então que Deus resolve levantar uma mulher que se chama Débora. Débora, essa mulher profetiza, ela foi ter e ouvir com Deus aquilo que Deus queria sobre a nação de Israel. Quando Débora ouve acerca de ir até Baraque estava acima do monte Tabor, e quando Débora foi ter com Baraque, ela faz uma pergunta: porventura Deus não deu este exército na sua mão? A vitória já não é certa? Baraque, este grande homem que estava ali sobre o monte Tabor, ele via a nação de Israel sendo oprimida durante este período. Débora foi ter com ele, e Débora fala para ele, olha, vá até o alto monte monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon. Quando ela fala para ele buscar os 10.000 homens para batalhar contra a nação, contra o exército de Jabim, ela foi até ele e falou: olha, toma contigo esses 10.000 homens e desce, suba ao monte Tabor, mas você desce. Só que Deus falou ao meu coração aqui outra coisa. Eu tentei entender o porquê que Baraque não desceu espontaneamente com os 10.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon. Eu tentei entender o porquê que Baraque simplesmente temeu. E eu, na minha simplicidade, no meu ponto de vista, eu acreditei e vi que Baraque, ele teve medo. Baraque, ele mesmo ouvindo a voz de Deus através de Débora, que era uma mulher de Deus, ele teve medo.
Débora fala para Baraque subir o monte, pegar os homens e descer para batalhar contra o exército de Jabim. Só que quando Baraque sobe o monte e olha para baixo, o que ele vê o assusta. Ele vê uma neblina cobrindo as margens do rio Quizon. Havia um vale que cobria ali e a neblina estava cobrindo aquele vale. E quando ele não consegue enxergar, ele consegue ouvir. Ele consegue ouvir o barulho de 900 carros de ferro lá embaixo. Ele consegue ouvir o barulho dos trotes dos cavalos lá embaixo. Ele consegue ouvir o barulho de metais, das rodas de metais passando por cima daquela argila, daquele barro, porque eram as margens do rio de Quizon. E eu vejo que Baraque, ele teve medo. Que Baraque, mesmo ele ouvindo a voz de Deus para que ele descesse e conquistasse aquele vale, ele teve medo. É aqui que eu quero que você entenda que existem muitos vales em nossa vida que nós tememos em conquistá-los, mas Deus colocou ali para nós conquistarmos. Que existem muitos vales, assim como o vale de Quizon, onde nós ouvimos a voz de Deus para conquistar, nós não conquistamos porque nós temos medo, porque nós padecemos, porque muitas vezes o que nós ouvimos ou o que nós vemos nos vales nos assustam. Porque quando fala de matéria acerca de vale, nosso coração estremece, nosso coração fica com medo, sim. É aí então que nós temos que entender que o vale que Deus coloca em nossa vida é para ser conquistados. Que os vales que nós passamos, que as dificuldades que são colocadas diante de nós, é para que nós conquistamos ela. Este vale que está na sua vida, seja ele qual for, Deus, Ele colocou na sua vida com um propósito. Desça e conquiste. Desça e faça valer aquilo que Deus falou para você. Ele vai adiante de ti. Então calma, diante deste vale, Ele não te abandona. Diante das dificuldades, Ele não abandona. Aqui está representado em um vale de Quizon, em um vale onde o alto era o Monte Tabor e embaixo eram as margens do rio Quizon. Mas o que eu vejo é que na minha vida, a partir de mim, existem muitos vales, assim como o de Quizon, que Deus coloca em nossa frente. E cá entre nós tem alguns vales que dá medo. Dá medo. Ficamos pensativos em conquistá-los. Ficamos pensativos, até mesmo sendo deste movimento protestante há muito tempo, ficamos pensativos e ficamos com dificuldade de poder conquistá-los. E aí é então que Deus, Ele vem com a sua palavra para dizer que Ele nunca te deixou só. Ele pode ter colocado esse vale em sua frente, mas só Ele nunca te deixou. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz assim: olha, que eu estarei com você todos os dias. São todos os dias. Então calma, se esse vale apareceu na sua frente hoje, calma, conquiste aquilo que Deus colocou na sua vida, seja ele o mais baixo do vale, ou seja ele o mais alto, como o Monte Tabor. Então Deus, de uma maneira clara, Ele fala ao meu e ao seu coração: olha, calma, seja o vale qual for, seja um vale de desemprego, seja um vale de frustração, seja um vale de dificuldade, ou até mesmo de uma marca que aconteceu no seu passado, Deus, Ele nunca te deixou só. Deus, Ele te ama de uma forma tão especial, mas tão especial, que todos esses mártires não se compara com a figura típica de Cristo na cruz do Calvário por você. O sangue derramado de Cristo não foi em vão. O partir do pão e o tomar do cálice não foi em vão. Então calma. Este vale que você está passando vai passar. Neste tempo oportuno, o que você tem a fazer? Conquiste. Este vale, eu me lembrei aqui de uma época em que eu passei por um vale a qual eu não entendia, eu e minha esposa. Às vezes a gente tem o hábito de ser bastante extrovertido, de brincar, então às vezes as pessoas não veem o que a gente passa, né, as dificuldades. Este vale é para você mulher que muitas vezes esteve passando por um período difícil na sua vida, no seu relacionamento, ou até mesmo para você que sem querer, em um banho ou em uma hora ocasional, você sentiu um nódulo no seu seio,
ou você sentiu um nódulo que não estava ali antes, mas ele está ali. Aí por você ser deste movimento há muito tempo, você simplesmente fala as palavras mágicas: eu repreendo em nome de Jesus, né? Não, isso não é para mim, eu não aceito na minha vida. E você ora, fala essas palavras, e no outro dia este nódulo está ali de novo. E você vai passando. Você acredita que não é nada. De repente você vai fazer num médico, num ginecologista ou num mastologista, e vai e faz um ultrassom. E você acreditando e orando, não é nada. Eu não aceito isso na minha vida. E de repente, isto vai te levando mais adiante. Do ultrassom você vai ter que fazer um acompanhamento para fazer uma biópsia, para ver se é de uma situação maligna ou benigna. E você diz as palavras de novo: isso não é para mim, eu não aceito. Em nome de Jesus, está repreendido na minha vida. Mas você dorme e acorda e este nódulo está ali de novo. E você faz um acompanhamento. E você colhe a biópsia e você ora. E este nódulo está ali de novo. Até que chega o resultado da biópsia e você resolve encarar a situação de fazer rádio ou químio de uma situação benigna. Acredite ou não, tem muitos vales como este que acontecem em nossas vidas. Nós, sendo cristãos, temos que entender, não aceitar, mas temos que entender que existem vales que necessitamos conquistá-los. Aconteceu na minha vida, da minha e da minha esposa, esse fato de nódulo, dessa situação. Claro que não chegamos aqui, a rádio, o pastor acompanhou também, onde estávamos orando, intercedendo, e graças a Deus, Deus deu a cura. Mas eu sei muito bem, quando eu estou falando, que diante de um vale, passar por momentos de angústia, passar por momentos delicados. Você já ficou angustiado diante de alguma situação? Você sabe o que é ficar angustiado? Angustiado é um sentimento horrível, é um sentimento que você tem em uma esperança que talvez ela não aconteça, e essa esperança, ela vai te amargando, ela vai te minando. Quando nós colhemos uma biópsia deste nódulo, eu me lembro muito bem que foi uma das semanas mais terríveis da nossa vida, porque nós estávamos aguardando um resultado, e aquele nódulo não sumia, e nós aguardamos o resultado, e aquele nódulo não sumia. Nós orávamos, e aquele nódulo não sumia. Nós acreditávamos e confiávamos, e aquele nódulo não sumia. De repente, durante essa semana, a angústia tomou conta do nosso coração, e simplesmente as coisas que nós mais gostávamos, nós não compartilhávamos. O nosso coração parece que se fecha, parece que se lacra. O irmão do lado, o vizinho, está fazendo uma comida que você gosta tanto, um churrasco, uma lasanha. Você é apaixonado por aquele alimento, só que você não consegue nem sentir o cheiro, você não consegue nem sentir o paladar. O seu coração fechou, parece que o seu amigo passa na rua, você nem o reconhece, porque a sua mente está fixada naquela angústia, naquele vale. E de repente, em momentos assim, que nós temos que entender que, sendo cristãos ou não, o vale ele é para todo. A diferença é quem está com você diante do vale. A diferença é que aquele mesmo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, não nos abandonou diante das dificuldades, não nos abandonou diante das lutas e das adversidades. Então, diante dos vales, conquiste. Diante dos vales, assim como Baraque fez, que teve medo, que temeu, que disse para Débora: se você for comigo, eu vou, porém se você não for, eu não vou. Ele teve medo de descer. Na sequência, Débora desce com Baraque, e a Bíblia diz que houve uma chuva, que houve um momento, onde assim que uma promessa de Deus disse, que haveria de Deus dar o exército de Jabim nas mãos da nação de Israel, houve uma chuva. Quando começou a chover, como o vale era às margens do rio Quizon, este rio começou a transbordar, e os seus carros de ferro começaram a perder a intensidade. Foi aí então que Deus, através dos israelitas, tiveram essa grande conquista diante deste vale.
A minha oração esta noite é para você que está passando pelo vale, é para você que teve medo diante do vale, mas Deus colocou no meu coração para falar para você que Deus está contigo, que Ele não abre mão da sua vida, que Ele não abre mão dos seus passos diante do vale. Pode estar escuro, pode estar difícil, mas a mão de Deus, ela nunca vai te desamparar. Assim como o Salmo 23 diz assim, olha, 23 versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Em nome de Jesus, você que está passando por esses momentos difíceis, receba o consolo do Espírito Santo. Receba o consolo do Espírito Santo na sua vida. E em cada passo que você dá diante deste vale, você enxergando ou não o que está na sua frente, confie que Cristo, o nosso Redentor, Ele vive e reina para nos dar a vitória diante das dificuldades. Em nome de Jesus, eu gostaria que você fechasse os olhos. Nesta noite, o que eu havia preparado aqui, que Deus colocou no meu coração, mudei um pouquinho, para fazer mais espontâneo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor colocou no meu coração que existem muitas pessoas que estão passando por momentos de dificuldades, talvez familiares ao que eu passei, ou familiar ao que muitos passam, ao que vocês veem. Talvez você esteja como Baraque, olhando para baixo e vendo um vale, sendo aterrorizado por carros de ferro, sendo aterrorizado pelo inimigo, e você está com medo diante deste vale, você não entende, e a sua oração talvez seja como Asaf orou no Salmo de número 73, verdadeiramente Deus é bom para com Israel, quanto a mim os meus pés quase se resvalaram. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração é para falar para você que está diante dessas dificuldades, que você não entende, que você vê a vida do irmão indo e caminhando para uma planície maior no Monte Tabor, e você está lá nas margens do rio Quizon, à beira do vale. O Espírito Santo incomodou o meu coração para falar para você: calma, Ele não te abandonou, calma, Ele tem cuidado das suas finanças, calma, Ele tem cuidado da sua vida financeira, Ele tem cuidado da sua vida espiritual, então calma, confia, acredite que o Espírito Santo está fazendo uma boa obra na sua vida, em um tempo oportuno Ele vai realizá-la, calma. Deus, Ele quer tratar com você, seja estando você no alto do Monte Tabor, ou no mais baixo das margens do rio Quizon. Ele quer que você seja e sinta a presença dEle em cada plano da sua vida. Em nome de Jesus, calma. Eu tenho certeza que no final, assim como esses grandes homens, você vai falar como Davi falou: fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi um justo perecer, nem sua descendência mendigar o pão. Deus não te desampara, Deus não te deixa só. Então, em nome de Jesus, assim como você trouxe sobre sua memória alguns vales que você passou, ou algumas dificuldades, traga à memória a figura típica daquele que morreu por mim e por você, do alto preço que Ele pagou, do sangue que se derramou, daquilo que Ele fez por amor, sem troca nenhuma. O apóstolo Paulo diz que Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a sua forma divina e se fez carne. Então traga à memória a figura típica de Cristo sobre a sua família, sobre os seus planos, sobre os seus ideais, que ainda que estejam diante do vale, Ele vai te reerguer e fazer você conquistar essa terra, porque é sua. Em nome de Jesus. O tempo já foi, eu acredito que eu já até extrapolei o tempo, mas eu gostaria de chamar aqui o pastor para já passar a palavra. E eu tenho certeza que Deus, Ele fala conosco de diversas formas. E se Ele quer falar conosco diante de vales ou diante de montes, escute a voz dEle. Veja o que Ele fez com você até aqui, o que Ele fez com sua família, a proteção que Ele tem feito. Então acredite, confie, que assim como Deus e a sua palavra no livro de Juízes
fez a nação de Israel conquistar e tirar essa opressão de 20 anos que o exército de Jabim havia feito sobre a nação de Israel, Ele quer fazer na sua. Então, em nome de Jesus, eu deixo aqui esta palavra e finalizo com o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Em nome de Jesus, quando você for orar essa noite, ou ter um diálogo com Deus, lembre-se que Deus, Ele fez grandes coisas para que você conquiste o alto do Monte Tabor, ou o mais baixo do monte do Vale Quizon. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe.